Fala pessoal, beleza? Luciano aqui para mais um vídeo no canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco a respeito de legislação para motos. Nesse vídeo eu quero passar para vocês o que você pode e o que você não pode fazer em relação a modificar a sua moto, tá certo? Para que você ande na legalidade. Mas como já é óbvio pra gente, que é brasileiro, né? O Brasil é um dos países mais burocráticos e reguladores nesse sentido, né? De modificação de veículos. Tanto de motos quanto de carros, tá certo? Assim como diversas outras coisas também. E como infelizmente aqui o poste mija no cachorro, as chances de você estar na ilegalidade é de quase 100%, assim como todos nós, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito do que dá para fazer, né? E o que não dá e o que é necessário ser feito caso você queira modificar qualquer coisa na sua moto, tá certo? Bom pessoal, logo de cara, né? A gente pega o artigo 98 aqui do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ele já aponta pra gente. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. Então, basicamente, tudo que você for fazer na sua moto, você tem que, constar, você tem que ter autorização e constar no documento, tá certo? Com uma ou outra exceção, tá? Então vamos lá. Quando se trata de modificações mais abruptas, como por exemplo, modificações estruturais da moto, de quadro, chassi, etc., aí é necessário realmente a emissão de uma certificação de adequação à legislação de trânsito, chamado CAT. Mas para as outras modificações mais básicas, por assim dizer, é apenas necessário a emissão do Certificado de Segurança Veicular, o CSV, tá? E aqui é geralmente quando há qualquer tipo de modificação, tá? Primeira delas, vamos falar da mudança de cor da sua moto, tá? É necessária constar no documento, a modificação de cor da sua moto, pessoal, caso você pinte mais de 50% da área da moto, tá certo? De outra cor, claro. Aí é necessário autorização junto ao Detran. Então, até 50% da área da moto você pode pintar sem autorização. E um outro caso que não é necessário autorização também são em motos esportivas com muito grafismo, porque a cor dessas motos no documento é cor fantasia, justamente porque não há a predominância de uma cor só, tá? Então, nesses casos também você pode pintar a moto da cor que você quiser e não é necessário autorização junto ao Detran. Mas caso sua moto seja, por exemplo, preta e você queira pintá-la de vermelha, você vai pintar mais do que 50% da área da moto, é necessário a autorização junto ao Detran. Caso você não faça isso, você está incorrendo na ilegalidade, tá certo? É necessário autorização prévia para fazer isso, porque se você rodar com a moto sem constar no documento a nova cor, é infração grave, penalidade de multa e retenção do veículo para regularização. Então, já sabe, modificação de moto, modificação de cor, é necessário autorização prévia caso você for pintar mais de 50% da área da moto. Bom, em relação ao guidão, exatamente, guidão, você precisa de autorização, precisa constar no seu documento a mudança do guidão da sua moto. Bom, o que é permitido? O que é permitido é um guidão entre 60 centímetros e 95 centímetros de largura, tá? Algo entre essas medidas, tá certo? Não pode ser mais, não pode ser menos, tá? Entre 60 centímetros e 95 centímetros de largura. E a altura do guidão não pode ser superior à altura do seu ombro. Caso contrário, você também não pode utilizar um guidão desse, tá certo? Então, pessoal que usa moto custom chopper, que é aquele guidão gigantão, é proibido no Brasil, tá certo? E caso você coloque um guidão dentro da lei, é necessário, obviamente, certificado de segurança veicular. Bom, vamos falar então a respeito de retrovisores. Retrovisores também é outro componente que necessita certificado de segurança veicular, tá certo? Você vai trocar o retrovisor original da sua moto, o novo retrovisor precisa atender alguns parâmetros, como por exemplo, a chamada área refletora do retrovisor, ou seja, o espelho em si não pode ser menor que 69 centímetros, E para os espelhos circulares, o diâmetro destes não pode ser inferior a 94 milímetros, nem superior a 150 milímetros, Então aqui ele sempre fala em milímetros. A área não pode ser menor que 69 milímetros e os circulares não pode ser inferior de 94 milímetros até 150 milímetros, tá certo? No caso de retrovisores não circulares, o espaço da área refletora tem que possibilitar uma inscrição de um círculo de 78 milímetros de diâmetro, tá certo? E o retrovisor deve encaixar em uma área retangular medindo 120 milímetros
por 200 milímetros, tá? Então tem que atender a essas medidas aqui, caso contrário, o retrovisor ele não é permitido, tá? E mesmo se ele atender a isso, você tem que constar no documento também essa modificação. É o chamado CSV, Certificado de Segurança Veicular, tá bom? Então vamos lá, os bancos da moto. Quero colocar um banco mais confortável na minha moto. Posso colocar? Você pode sim, e não é necessário autorização caso você não altere os pontos de fixação original do banco original, tá certo? Então, você não pode mudar os pontos de fixação da moto, né? Caso você faça isso, é necessário que você altere o documento da moto, tá certo? Certificado de Segurança Veicular. Caso contrário, você estará irregular. Agora, quesito de espuma, maciez, altura, não tem problema, desde que você mantenha, né, os pontos de fixação original. Escapamento é um outro ponto muito importante, né? Escapamento, você pode alterar o escapamento da sua moto? Claro que pode, você pode alterar desde que, vejam só, os sistemas de escapamento ou parte destes poderão ser substituídos por sistemas similares, desde que os novos níveis de ruído não ultrapassem os níveis originalmente obtidos declarados pelo fabricante do veículo, tá? Porém, você pode trocar o escapamento da sua moto até o nível de ruído de 99 decibéis. Passou disso, está ilegal, tá certo? Você não pode trocar, tá? Então, é necessário atender até 99 decibéis, né? Então, descarga livre, esquece, porque descarga livre com certeza vai passar desse nível de ruído e não vai estar legal, tá? Então é possível trocar, é possível desde que atenda um nível de ruído de 99 decibéis. Bom, pessoal, em relação ao posicionamento da placa, rabeta, você com certeza não poderá fazer isso, exatamente, né? É necessário autorização, tá? Mas um eliminador de rabeta não será autorizado, tá certo? Mesmo com olho de gato, mesmo cumprindo ali, né, o que a gente acha que é correto, né? Ainda assim não será autorizado porque é o tipo de acessório que modifica, né, muitas vezes a visão que o fiscalizador pode ter da sua placa, tá certo? E muita gente usa justamente para poder erguer a placa e poder passar ileso aí pelos radares, né? Então, com certeza você não conseguirá autorização para usar um eliminador de rabeta, tá certo? Então aí é multa gravíssima, multa e apreensão do veículo, tá certo? Então medida administrativa vai remover o seu veículo para o pátio, tá? A placa ela tem que estar sempre visível e qualquer mudança de posicionamento de placa, você pode colocar a placa na lateral da sua moto, que é uma moto custom, você pode, desde que a visão de trás da moto permita você enxergar essa placa em ângulo, tá certo? Olhar a moto de lado por trás, tem que ver a placa. Se ela estiver muito para o meio da roda ou mais para frente ainda, você talvez não consiga enxergar, também tá ilegal, tá certo? Então tem esses detalhes também. A placa deve estar visível em ângulo, né, da parte traseira da moto. Sistema de iluminação. Posso alterar as lâmpadas da minha moto? Lâmpadas halógenas. Quero colocar uma lâmpada de LED. Posso fazer isso? Pode. Desde que tenha autorização, exatamente. Certificado de segurança veicular tem que ser emitido. Você pode alterar as lâmpadas halógenas da sua moto, colocar lâmpadas de LED, desde que conste no documento, né? Agora, xenon não pode, xenon, tá certo? E é aquele negócio, pode alterar, mas tem que ter a autorização, tem que emitir, né, o CSV. Bom, tanque e painel. Podem ser modificados? Podem sim. Olha lá, ambos podem ser modificados, desde que os modelos adquiridos sejam autorizados pelo Inmetro e a modificação conste no documento da moto também, tá certo? No caso dos painéis, é importante que todas as luzes de advertência, luz de neutro, pisca, injeção eletrônica, combustível, óleo, estejam funcionais. Então você pode alterar tanque e painel desde que sejam produtos autorizados pelo Inmetro. Pode fazer a alteração, tem que constar no documento também. Pneus, roda e suspensão. Esse é um ponto importante aqui. É proibido, segundo a resolução 292 do CONTRAN, a modificação de rodas e pneus que ultrapassem os limites do paralamas da motocicleta. A modificação do tamanho dos pneus também é ilegal. Então fica lá, ó, artigo 8, ficam proibidas a utilização de rodas e pneus que ultrapassem os limites externos do paralama do veículo, o aumento ou diminuição do diâmetro externo do conjunto de pneu e roda, tá? E também é proibido a alteração das características originais das molas do veículo, exclusão ou modificação dos dispositivos de suspensão. Então, suspensão, esqueça, você não pode modificar, segundo o Estado, né, segundo a lei.
E roda e pneu não pode exceder os limites do paralama da moto, tá certo? Então, pessoal, e é claro, né, caso alguma modificação dessa seja feita, vai ter que constar também a alteração de veículo modificado, tá? Então, pessoal, o que a gente observa aqui? Tudo que você for fazer na sua moto, né, tem que ter autorização, com a única exceção aqui que eu citei, da cor. Caso a sua moto tenha cor fantasia originalmente, ou caso você pinte menos de 50% ou até no máximo 50%, tá, da área da sua moto. Caso contrário, tem que haver alteração no documento, tá? Então, basicamente tudo é necessário constar. E provavelmente você está ilegal, então esse vídeo é para você pensar se vale ou não a pena você fazer, né, qualquer modificação na sua moto, tá? Isso quer dizer que você vai ser apreendido se te pararem, né, numa blitz, etc. Não, muitas dessas modificações, né, por costume, né, não são muito levadas em conta, né? Vão te parar numa blitz, provavelmente não vão prender a sua moto porque você trocou o espelho retrovisor, tá? Mas o que pode acontecer é realmente você tomar uma multa caso o agente fiscalizador resolva encontrar, né, acessórios ilícitos na sua moto. Se você não tiver amparado pela lei, ele pode te dar uma multa. E cada um desses acessórios, cada uma dessas modificações, né, tem o seu nível, né, até mesmo a apreensão da sua moto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Tchau!